Full Echo. Na pauta de RPG, hoje a gente fala sobre os cenários, né? A gente já falou de sistemas de RPG, o conceito geral, o sistema genérico. Um cenário de RPG é um mundo de fantasia que é explorado em jogo, onde os personagens vivem e onde acontecem as aventuras. Existem vários tipos, tem clássicos como o mundo do Senhor dos Anéis, que é a Terra-média. Existe o universo de Star Wars, pode ser utilizado como um cenário de RPG, tanto que desde muito tempo que existem sistemas, né? Existem jogos de RPG que trazem as regras e o cenário já para Star Wars. O atual está bem, assim, é bastante utilizado, acredito que esteja dentro do top 5 dos mais vendidos, inclusive. E é isso, um cenário seria isso. Agora, o que precisa ter um cenário, né? O cenário é interessante ele definir locais, uma história de onde, assim, a história daquele mundo, personagens importantes, criaturas que pode ter lá e que a gente não está acostumado porque não tem na Terra, por exemplo, dragões, deuses e várias outras características. É interessante colocar. Existem cenários que são uma variante da Terra, com apenas alguns detalhes, como os mundos de investigação e de sobrenatural. Geralmente eles partem da Terra como ela é hoje, e aí acrescentam alguns elementos, às vezes baseados em relatos mesmo, de coisas sobrenaturais que pessoas viram, mas aí extrapola-se isso para considerar aquilo totalmente real e se pensa em outras consequências, aí se vai construindo um cenário desse jeito. Existem cenários que são paródias da Terra, são uma versão onde as cidades não são exatamente as mesmas. E um exemplo disso na cultura pop são as cidades dos super-heróis da DC. Geralmente são cidades fictícias, mas é numa Terra, né? É num planeta que é praticamente a Terra, só que com essas outras cidades. Existem cenários ambientados em momentos diferentes da Terra, da história da Terra, como os que acontecem na Idade Média, ou os que tentam imaginar como seria um futuro. E existem os mundos que são totalmente diferentes, os mundos totalmente criados, que podem ter relação com a Terra ou não, né? Existem aqueles que são acessíveis a partir de um portal ou de viagem espacial, e outros que não tem nada a ver com a Terra e tanto faz, não importa, como o caso do Senhor dos Anéis. Eu elaborei, formalizei uma época e uma escala de níveis de aprofundamento, né, de escopo que um cenário pode ter. Quando eu parei para pensar sobre isso e organizar as ideias, eu cheguei a 7 níveis. O primeiro nível seria o nível local. O que seria? É um bairro, um castelo desses pequenos, né, que é o castelo de fato, não é desde a muralha externa. Seria o próprio castelo onde vive a família real e a equipe de apoio, né, que trabalha para a família real. Outro exemplo, uma escola seria um local, um cenário local. Cenários locais eles são bons porque eles dão um ambiente mais vivo assim, de interação. Se você definir com cuidado um cenário local, você vai criar personagens específicos com costumes que podem ter frequentemente em um canto ou outro, que são chaves para resolver certas coisas naquele lugar. Por exemplo, se você vai jogar em um mundo de fantasia medieval, é bom ter um cenário de nível 0 para ser a cidade, a pequena vila de início das aventuras, onde se vai conhecer o nome do taberneiro, o clérigo da cidade, o prefeito talvez, né, da cidade. Assim, as personalidades principais daquela cidade estariam definidas. Isso facilita bastante. Então a gente vai para o segundo nível. Esse foi o nível 0. O nível 1 seria a região, que aí é um lugar mais amplo.
é um canto onde você poderia viver a vida toda sem precisar sair daí. Uma cidade seria um cenário desse tipo. O nível 2 seria a civilização, que é um conjunto de pessoas e territórios que falam o mesmo idioma, que têm uma mesma cultura. Eu chamei de civilização, mas é nesse conceito. O terceiro nível seria o mundo. Então você teria um planeta que pode conter várias civilizações. Como vocês veem até aqui, cada nível de cenário contém vários outros cenários do nível inferior a ele. O nível 4 seria o multiverso estrito, que é aquele multiverso que tem vários mundos acessíveis por meios de viagem entre planos diferentes, pelo espaço. Jornada nas Estrelas seria um cenário desse tipo, né, de multiverso estrito, que existem vários mundos, cada um vai ter suas próprias culturas, vai ter muitas características próprias, mas as regras gerais de funcionamento para a história, de modo geral, as leis da física, certas coisas vão ser sempre as mesmas. O nível 5 seria um multiverso amplo, que aí a gente parte para um multiverso onde as leis podem variar um pouco. Magia funciona em um mundo, mas se você for para outro, pode ser que não funcione magia. Pode ser que poderes psíquicos funcionem em um e não em outro desses mundos. Você começa a ter alguns ajustes. Deuses atuam em um mundo, mas no outro mundo são outros deuses que atuam. E aí chegamos no sexto nível, que seria o macro-universo, que é aquele mundo que muda tudo. Assim, de um mundo para o outro você pode mudar totalmente as coisas. Como nos filmes Space Jam, Uma Cilada para Roger Rabbit, que são dois exemplos bons porque eles misturam desenho animado com o mundo real. Então você pode ir para um outro plano e assim, ter um clima tenso, de terror, onde as coisas acontecem, assim, a morte é mais palpável. Indo para outro plano, as mesmas agressões que o personagem sofreria no plano anterior e morreria, nesse outro plano não acontece nada, ele sai tranquilo. Então, um exemplo muito bom disso é o Aranhaverso, né? Desse tipo de macro-universo. Ele fala, né, da existência de vários planos diferentes, junta personagens vindos de vários mundos totalmente diferentes uns dos outros. O interessante ao se pensar em um cenário é definir qual é o nível principal e aí traçar toda a abordagem dele. A partir disso se organiza melhor as ideias. Essa é uma visão geral que eu acho que vai ser útil tanto para quem não conhece o que é cenário, como para quem já conhece um pouco e gosta até de desenvolver, né, de criar cenários.